E aí, começou a gravação também. Bom dia, então. Iniciando a segunda aula. Hoje, capítulo 1, né? Falamos a aula passada sobre mecânicos fluidos, que vem estudar mecânicos fluidos, as aplicações, onde nós podemos utilizar o conhecimento de mecânicos fluidos, o que vem a ser fluido, que a gente vem estudar, meio contínuo, o que é escoamento, né? As velocidades, campo de velocidade, o fluido como meio contínuo, qual é a consideração que a gente faz. A gente pode abordar o estudo de duas formas, pelo meio euleriano e lagrangiano. O campo de velocidade, que é um campo é uma forma de a gente fazer a análise do escoamento, muito importante, a gente saber o campo de velocidade. E do campo de velocidade a gente pode retirar outros parâmetros, como o vetor de deslocamento, aceleração, a vazão volumétrica e a velocidade angular local. Falamos também sobre as propriedades termodinâmicas de um fluido. As propriedades termodinâmicas são pressão, massa específica, volume específico, densidade, peso específico, temperatura, energia interna, energia potencial, energia cinética, entalpia e entropia. Hoje, daremos início a relações de estado para gases. Aqui, relações de estado para gases. O que vem a ser isso? Quando a gente trabalha com substância pura. Qual que é o conceito de substância pura? É quando, no sistema onde que você está fazendo a análise, a substância que você tem, ela é totalmente em uma única fase. Ou seja, ela tem a estrutura física homogênea. E também tem a sua composição química homogênea. Você vai encontrar ela em todo o sistema igual. Por exemplo, aqui foi dado a água. A água, se for ver, a composição dela é o quê? H2O. Você vai encontrar H2O em toda a região do sistema. Então, a gente pode considerar a água, quando ela está totalmente na fase líquida, como substância pura. A gente também pode fazer fluidos que não são homogêneos, têm a composição química que variam, e falar que ela é substância pura. Um exemplo muito grande, muito utilizado, é o ar. A gente tem que trabalhar com o ar entre as temperaturas de 160 Kelvin e 2200 Kelvin, pois essa é uma região onde que a composição química dela não varia, ou seja, a gente sempre vai encontrar 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Ou seja, se eu for em um canto do sistema, eu tenho essa proporção de gases. Se eu for em outra região do sistema, eu vou encontrar a mesma proporção de gases. Então, ou seja, a composição química dentro do sistema para o ar é a mesma. E a estrutura física, como ele é um gás, ele também é o mesmo. Então, a gente pode considerar o ar dentro dessas temperaturas como um gás, como uma substância pura. Quando a gente faz essa consideração de substância pura, nós podemos utilizar a lei de Boyle, que diz o quê? Que pressão é inversamente proporcional à velocidade, ao volume, desculpa. Pressão é inversamente proporcional ao volume. Isso me dá sempre uma constante. E também a lei de Charles, que pressão é inversamente proporcional à temperatura. Sempre vai dar uma mesma constante. Em substância pura, a gente pode
combinar essas duas leis. Ou seja, se nós combinarmos as duas leis, ficaremos com o quê? Pressão é igual a ρRT, como vocês verem aí descrito. Pressão igual a ρRT. Vocês conseguem enxergar eu passando o mouse em cima da equação ou não? Conseguimos. Sim. Consegue? Tá certo. Então tá. Pressão, vocês estudam isso desde o ensino médio, mas de outra forma. Como é que é a forma que vocês verem no ensino médio? É o quê? PV igual a nRT, não é isso? Hein, gente? É isso que vocês veem no ensino médio. Ou seja, a gente tem o seguinte, chegando lá, vamos ver se eu consigo fazer aqui. P igual a O vezes R, que é a constante do gás, vezes a temperatura. Ou seja, P, pressão, é igual... O que é ρ? Vocês lembram o que é ρ? É massa específica. Massa específica é representada por quê? Como que é a equação? Massa dividido pelo volume. Então, fica vezes a constante do gás, vezes a temperatura absoluta. Passando o volume para o lado esquerdo da igualdade, fica pressão vezes volume é igual a massa vezes R vezes T, a constante do gás. Mas eu falei PV nRT, falei N, que é o número de mols. Número de mols, como é que nós... A constante do gás, ele é representado pela... agora, como é que eu vou fazer? Constante universal dos gases dividido pela massa molar. A constante universal dos gases tem um R, é um R traço. Consegue observar aqui, né? O R traço que eu fiz. Meio acochambrado. Conseguem ver isso? É um R traço. Então, eu fico com... Substituindo isso na relação dos gases perfeitos, eu fico P, B, igual a M, R, sobre Mzão, T. Aqui não esquecer que é a constante universal dos gases, que tem o valor de 8.314 joules por quilo por mol. Ou seja, agora chegamos ao seguinte resultado. O que vocês verem no ensino médio, que é PV. Número de mols é como? Antes de entrar em PV e nRT, o número de mols é o quê? É massa dividido pela massa molar. Substituindo na equação dos gases, eu tenho que PV igual a nRT. E esse aqui é a constante universal dos gases. Então, vocês não podem confundir. Essa aqui eu utilizo pressão, a constante universal dos gases. E aqui em cima, quando eu falo P igual a ρ, é o R vezes R. O R aqui é a constante do gás. Entendeu? E a temperatura que a gente trabalha é sempre a temperatura absoluta. Tudo bem, gente? Apresentação. Então, aqui eu demonstro novamente a constante
do gás é igual à constante universal dos gases dividido pela massa molar. A massa molar, não, a constante universal dos gases é um valor fixo para qualquer substância que você venha trabalhar, com qualquer fluido que você venha trabalhar, que é 8.314 dividido por joules por mol Kelvin. E o M meu é o meu peso molar, ou se não, massa molecular. Essa equação de estado dos gases perfeito, ou equação do gás perfeito, ela é muito utilizada no lugar das equações para gases reais. Por quê? Porque ela é muito mais, ela é simplificada. E você obtém resultados muito, muito bons comparado com os gases reais. Ou seja, você vai ter pequenos erros. E quando considerarmos quanto menor a pressão, quanto mais baixa a pressão, esse erro vai ser mais desprezível ainda. Alguém ficou com alguma dúvida na explicação que eu dei sobre equação dos gases perfeitos? Não? Eu não consigo ver no bate-papo, não. Só se eu voltar aqui. Não, tá tranquilo. Aí eu tenho que voltar toda hora. Se vocês me avisarem, melhor que eu não fico voltando. Agora vamos entrar na propriedade, em outras propriedades secundárias, que a primeira que nós vamos falar é sobre viscosidade. A viscosidade é o quê? É uma propriedade que caracteriza a resistência do fluido ao escoamento. Ou seja, se você aplica uma tensão de cisalhamento, o fluido vai ter uma determinada deformação, como foi demonstrado na figura. Quer ver? Essa figura, na figura abaixo aqui, quando a gente aplica o fluido entre A, B, C e D. Se você aplica uma força, Ft, uma tensão cisalhamento, você vai ter uma força uma deformação. Então, devido à sua viscosidade, você pode deformar mais ou não. Então, quer dizer que o fluido vai resistir mais ou não. Agora, focando isso, observando isso. Por exemplo, o ar e a água. Quem tem maior viscosidade? Quem resiste mais? É a água. E se for observar por números, a viscosidade da água é 50 vezes maior do que do ar. Então, quer dizer que é mais fácil passar você escoar pelo ar do que pela água. A mesma coisa acontece com o óleo. O óleo ele tem uma viscosidade maior ainda, 300 vezes a mais que a água. Então, quer dizer, entre os 3 fluidos que eu falei, o óleo é que tem maior viscosidade, depois vem a viscosidade da água, e por último, que é o que tem menor viscosidade, é o ar. Utilizando, para encontrar a viscosidade, a gente utiliza a lei de Newton. Essa lei de Newton é aplicada para fluidos newtonianos, que eu vou falar mais à frente, mas tem que saber que é para fluidos newtonianos. Que é o quê? Tensão de cisalhamento é igual a viscosidade dinâmica vezes a taxa de deformação. Que ela também pode ser igual a viscosidade dinâmica vezes o gradiente de velocidade. Ou seja, quanto de velocidade que ele vai ganhar
em relação se ele estiver movendo em se eu tenho um escoamento assim, aqui eu tenho meu eixo Y, e aqui meu eixo X na tubulação. Aqui vem o meu fluido, da esquerda para direita. Então, ele vai acontecer o seguinte, ele vai ter um gradiente, um perfil de velocidade. Ou seja, nas pontas, a velocidade é igual a zero, por causa da condição de aderência. E bem na metade é onde que ele tem a maior velocidade. Ou seja, derivada, você consegue ver a diferença de velocidade com relação a Y, ao eixo Y, e não com relação ao eixo X. Ele varia com relação ao eixo Y. Então, isso nos chama de gradiente de velocidade, que desenhando aqui no desenho, eu demonstro o perfil de velocidade dele. Então, observando aqui, eu tenho que a taxa de deformação, se eu for cancelar, eu fico porque a taxa de deformação é igual ao meu gradiente de velocidade. A minha viscosidade dinâmica, mostrando pelas grandezas fundamentais, ele é o quê? Massa elevada a 1, comprimento elevado a menos 1 e tempo elevado a menos 1 e temperatura elevada a 0. Ou seja, no sistema internacional, isso é demonstrado por Pascal, Pascal vezes segundo. É falado Pascal vezes segundo. Ou se não, se for observar utilizando as grandezas, fica o quê? Quilo dividido por metro vezes dividido por segundo. Que se for fazer umas modificações, é Pascal vezes segundo. Essas demonstrações eu vou fazer com vocês no capítulo 4, que é estudo de parâmetros adimensionais. Como é que a gente faz para chegar nos valores. Fluidos newtonianos. O que é considerado fluido newtoniano? É quando a tensão de cisalhamento varia linearmente com a taxa de deformação. Ou seja, é isso aqui, ó. A taxa de deformação minha é linear com a tensão de cisalhamento. E só tem um Mi que modifica a viscosidade, que modifica o quanto inclinado que ele vai estar. Se ele vai estar com... Deixa eu ver se eu tenho um desenho dela aqui. Não. Seria isso aqui. A taxa de deformação e a tensão minha de cisalhamento. Ela é linearmente. Eu posso ter uma viscosidade assim, vamos dizer que essa aqui é do óleo. Por quê? Porque tem o Mi. O Mi vai fazer ele mais aumentar, vai ficar mais próximo, maior o ângulo com relação à taxa de
a taxa de deformação. O ar seria alguma coisa aqui. Nós teríamos a viscosidade do ar. A taxa de cisalhamento seria proporcional à taxa de deformação, mas seria demonstrada assim no gráfico. E o óleo seria demonstrado assim, por causa que você tem o efeito viscoso. Mas os dois são fluidos newtonianos. Entenderam até aí? Ou ficou meio confuso? Vocês estão conseguindo ver quando eu escrevo desenho no Paint? Sim. Estamos sim. Sim? Tá certo. Então, para fluidos newtonianos, a gente tem o seguinte. No líquido, quando a gente aumenta a temperatura, o que vai acontecer? A viscosidade diminui. Ou seja, a sua resistência ao escoamento do fluido diminui. A resistência à deformação diminui. E nos gases, quanto mais aumentar a temperatura, aumenta a resistência do fluido a escoar. Agora, em geral, se eu aumentar a pressão, o que vai acontecer? Isso é em caso geral, porque tem casos que ocorrem diferentes. Se aumentar a pressão, diminui a viscosidade, mas, em geral, para a maioria dos fluidos newtonianos, ocorre o quê? Aumenta a sua viscosidade dinâmica. Se eu tenho fluidos newtonianos, eu também tenho os fluidos não newtonianos. O que vem a ser fluidos não newtonianos? Alguém tem alguma ideia? Fluidos não newtonianos seria o quê? As tensões de cisalhamento não são linear às taxas de deformações. Aí elas podem ser pode ter uma linha curva ou ondulada, por exemplo. Eu poderia isso aqui seria meu fluido não newtoniano. Já não, pois ele ele não é linear. Opa, escrevi errado aqui, peraí, desculpa aí, gente. Não newtoniano. E assim eu posso ter outros fluidos que façam assim, para cima. Mas ele não é linear. Isso vem a ser fluidos não newtonianos. Ou seja, o que a gente tem? A gente tem mais fluidos não newtonianos do que newtonianos. Em mecânica dos fluidos, para o curso de MEI 23, a gente estuda fluidos newtonianos, porque você precisa ter uma base. E não vou dificultar a coisa sem você saber ter os fundamentos dela. Então, aqui a gente vê apenas fluidos newtonianos. No caso aqui, nós temos que representa fluidos newtonianos: a água, o álcool, o benzeno. E fluidos não newtonianos pode ser a pasta de dente, geleias, lamas, óleos de motor e soluções poliméricas. Alguns parâmetros adimensionais que tem que ser falado de início para vocês começarem, para a gente adentrar aos demais capítulos, um deles é o número de Reynolds. Se você for observar ali,
as grandezas fundamentais, m elevado a zero, l elevado a zero, t elevado a zero, θ elevado a zero. Então, ou seja, ele não tem unidade, então ele é adimensional. Reynolds representa o quê? São as forças inerciais dividido pelas forças viscosas. Se igualarmos aqui, ficamos que ρ vezes a velocidade, vezes o comprimento, B é o meu comprimento, dividido por a viscosidade dinâmica. Ou seja, o Reynolds é um número que nos representa, é feito para você, porque tem determinados momentos, você tem que saber com quais equações trabalhar, como trabalhar com o escoamento. Porque as equações são diferentes. Aqui, nós temos que, para número de Reynolds em tubos, considerado menores que 2.000, ele é considerado um escoamento laminar. As camadas, o fluido, parece que a deformação vai sendo feita em camadas e laminar, de forma linear. Já em escoamento de transição, não, vamos deixar o de escoamento de transição por enquanto, porque tem que falar o de escoamento turbulento primeiro, que é Reynolds acima de 2.400, que seria o quê? Você não tem mais a deformação em camadas, ela é totalmente, tem a deformação em todas as direções. Ela tem redemoinhos e vorticidade, e por aí vai. Então, ele é um escoamento caótico. Esse já vem a ser o turbulento, é o que nós vamos mais encontrar também na natureza. Mas a gente vai primeiro atacar os dois problemas, primeiro o laminar e depois o turbulento. E temos o escoamento de transição, que é entre 2.000 e 2.400, o número de Reynolds. Esse escoamento de transição é um escoamento em que ele tem tanto parte do escoamento ele é laminar e parte do escoamento é turbulento. Então, é uma região em que o engenheiro não gosta de trabalhar, porque você não sabe qual comportamento que ele está trabalhando. Então, a gente não sabe como é que a gente vai agir com o fluido. Então, o que a gente faz? Evita trabalhar nessa região. Observar que, para esses valores de Reynolds menor que 2.000 é laminar, Reynolds maior que 2.000 2.400 é turbulento, é para tubos. Para outros escoamentos, ele pode mudar o número de Reynolds. Ele vai mudar, no caso, o número de Reynolds. Aqui eu coloquei um exemplo para tubos, mas em outros casos ele vai mudar o número de Reynolds para saber se ele é laminar ou turbulento. Também um outro número adimensional muito importante é o número de Mach, que é o quê? Força inercial pela força de compressão. Se rearranjarmos tudo, que nós vamos aprender isso no capítulo 4, vai me dar velocidade do fluido pela velocidade do escoamento, né? Desculpa, pela velocidade do som daquele fluido. Né? Qual que é a velocidade para ele atingir a velocidade do som daquele fluido. Observamos, por que tem esse número? Porque se a gente trabalhar com o número de Mach menor que 0,3, que a gente vai trabalhar, mas em todos os casos, se ele for menor que 0,3, ele trabalha com escoamento incompressível.
Se ele for acima de número de Mach de 0,3, ele é compressível. O que quer dizer incompressível e compressível? Incompressível quer dizer que o seu Rho não varia. Pode mudar suas propriedades, mas o seu Rho não varia. Ou seja, ou é desprezível, quer dizer que ele sempre vai ter o Rho vai ser constante. Incompressível. Quando é compressível, o seu Rho varia com o tempo ou, se não, com a posição. Como eu coloquei aqui, já venho falando, explicando para vocês, esses conceitos da análise dimensional vão ser estudados no capítulo 4. Alguma dúvida? Alguém com alguma questão aí, quer perguntar alguma coisa? Opa. Tá certo? Então tá, vamos andando. Como eu falei para vocês, tem vários tipos de técnicas a ser utilizado. O primeiro delas é fazendo pela descrição. Qual a descrição a gente utiliza? A lagrangiana ou a euleriana? Esses tipos de descrição vão ser utilizados nos modos de atacar o problema. Volume. A gente pode atacar o problema de 3 formas. Por volume de controle, ou seja, uma análise integral. Ou seja, fazer uma descrição... Peraí, um minuto só, gente. Fazer uma descrição euleriana. E a outra sistema infinitesimal, é análise diferencial, a gente faz a descrição lagrangiana. Ou seja, o que vem a ser o volume de controle? É quando a análise integral, a gente analisa um volume de controle e o que acontece, o que o escoamento vai... qual é o comportamento, o que o escoamento vai fazer na superfície do volume de controle, na superfície do sólido. Qual que é o comportamento dele na superfície do sólido. No sistema infinitesimal, análise diferencial, a gente está interessado em saber fazer análise de uma partícula em todo o seu escoamento. Em todo o seu escoamento, aonde que for. Se for numa tubulação, fazer o escoamento em uma tubulação. Se for dentro de um ventilador, em tubulações, dentro da tubulação de ventilação, ou se dentro de ou se não imerso, como, por exemplo, perto de uma asa de um avião. Qual que seria, como que a partícula iria agir? Ou se não, num rio, como que a partícula vai escoar num rio? E assim por diante, analisando a partícula. E podemos também fazer outro modo de atacar os problemas seria por estudo experimental, ou seja, fazer o estudo da análise dimensional, que seria o quê? Nós quando a gente fala em fazer experimental, a gente sempre trabalha com protótipos, porque ou seja, em menor escala, para que o protótipo, o que está ocorrendo no protótipo, a gente leva para o modelo real. Ou seja, para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que utilizar os conceitos de números adimensionais. Assim, ou seja, o número de Mach no protótipo
é igual ao número de Mach do projeto. O número do Reynolds no protótipo é igual ao número de Reynolds no projeto. Dessa forma, a gente consegue levar todos os dados que a gente obteve no ensaio para o projeto. São as formas, a forma que a gente faz para fazer o estudo experimental em mecânica dos fluidos. E em todos os casos de escoamento, deve-se satisfazer o quê? As conservações, as leis de conservação. Conservação da massa, que é o quê? Ou se não, a equação da continuidade, que é o quê? A massa é constante em todo o escoamento, isso em todo o sistema. A quantidade de movimento linear, estudo das forças, que vão existir ali. Conservação de energia, primeira lei da termodinâmica. Ali é o que? A gente estuda as leis da energia que existe no fluido. Também temos que saber as relações ele é função de pressão e temperatura. Isso vocês viram em fenômenos de transporte, lembra? Vocês têm duas propriedades e determinam todas as demais propriedades do estado. Isso nós utilizamos ou pelo gráfico de Mollier, ou se não pelas tabelas termodinâmicas. Estão lembrados disso? Em fenômenos de transporte? Foi o capítulo 2, substâncias puras. Agora a gente vai utilizar ele também para que a gente possa solucionar nossos problemas. E também, que é muito importante, é saber as condições de contorno. De forma apropriada na superfície sólida, nas interfaces e nas entradas e saídas, para que a gente consiga fechar o problema e fazer a solução desse problema. Ter todas fazer com que todo o número de equações seja igual ao número de incógnitas. Para que a gente consiga fazer essas análises, a gente usa muitas vezes das hipóteses. Essas hipóteses são simplificadoras, de modo a gente consiga solucionar os problemas e que não vão, de fato, nos trazer... Não vão, de fato, trazer dados que não sejam incoerentes com a realidade. Ou seja, as hipóteses simplificadoras que nós podemos fazer, e que vai facilitar também nas equações que nós vamos utilizar, é se, por exemplo, a primeira dessas, é se é regime permanente ou não permanente. Regime permanente é aquele em que as propriedades não variam mais com o tempo. Ele varia com o lugar, mas não varia mais com a posição, mas não varia com o tempo. E também temos, ou se não, o regime pode ser encontrado não permanente. Não permanente quer dizer o quê? Ele varia com o tempo. Situações em que nós podemos encontrar que é permanente ou não permanente. Quando a gente faz as nossas máquinas e que tem os fluidos, a gente quer que, na maioria das vezes, que o fluido trabalhe em regime permanente. Por que isso? Porque não coloca mais uma variável aí, que seria o tempo, que complicaria mais os nossos problemas e, assim, dificultando saber o comportamento da máquina. Então, a gente prefere trabalhar o quê? Com o equipamento em regime permanente, mas não é muitas das vezes a gente consegue trabalhar. Por exemplo, na hora que a gente vai dar o start da máquina, ele sai do ponto inicial até chegar ao seu permanente.
tem muitas vezes que estudar do inicial até o permanente, que seria o nosso regime não permanente, é importante estudar para ver se a máquina ou o equipamento aguenta com aquele fluido, não vai ter danificações com aquele fluido, até ele chegar ao seu regime permanente. Outros casos aqui, um caso muito utilizado também, é estudo de aviões. Você estuda ele em regime permanente, que seria o quê? Quando ele está em transatlântico. E também em não permanente, que é o quê? Quando o avião está na decolagem ou na aterrissagem. São exemplos que eu tenho aqui, que é de permanente ou não permanente. A gente vai ver também eles mais à frente. O capítulo 1 é só mais mesmo dando as definições para vocês. A gente pode também atacar o problema se ele é não viscoso ou viscoso. Ou seja, se a viscosidade interfere nos nossos problemas. Ou seja, a viscosidade sempre interfere no escoamento, mas se ela está relativamente, o escoamento, que nós estamos analisando, está muito longe de um sólido, de uma interferência sólida ou com outro fluido, a gente pode considerar que esse escoamento é não viscoso. Mas se ele está passando próximo de uma superfície sólida, a gente considera ele viscoso. Essa é a diferença que a gente faz para fazer a hipótese simplificadora de viscoso e não viscoso. Incompressível e compressível. Utilizamos aí o quê? O número de Mach. Se o número de Mach é menor que 0,3, é incompressível. O que quer dizer incompressível? A massa específica não varia, que também é muito bom saber. Se ela não varia, vai ajudar nos nossos cálculos, vai facilitar os nossos cálculos. Se ela tem um número de Mach maior que 0,3, já vai dificultar os nossos cálculos, porque ele é um compressível, ou seja, o número de Mach vai variar com a posição, e se ele também for não permanente, com o tempo. E também temos a hipótese simplificadora de se ela é gás ou líquido, pois se ela for gás, os problemas são atacados de uma forma, e se ela é líquido, ela é atacada de outra forma. Até aí, entendidos, gente? Vou dar continuidade, então. Campo de escoamento. Na mecânica dos fluidos, o estudo de mecânica dos fluidos, a disciplina de mecânica dos fluidos, ela é altamente visual. Ou seja, a gente pode atacar o problema de várias maneiras e conseguir várias informações importantes da qualidade ou da quantidade, informações quantitativas ou qualitativas do escoamento. A gente pode atacar o problema de diversas maneiras. Por linhas de corrente, linha de trajetória, linha de emissão e linha de filete. A linha de corrente ela é uma forma de atacar o problema mais matematicamente. Já as linhas de trajetória, linha de emissão e linha de filete é uma forma de atacar o problema mais de forma experimental. Você tem que fazer, se você consegue analisá-lo fazendo um experimento, um ensaio. E o que vem a ser cada linha dessas? A linha de corrente é aquela linha que é tangente a todos aos vetores velocidades. Em um dado instante, naquele instante, você tirou uma foto daquilo, entendeu? Aí você vai fazer a linha que passa por todos os vetores velocidades, que tem todos os vetores velocidades iguais. Aí você tem aquela linha de corrente.
com aquela velocidade. Posteriormente, temos a linha de trajetória, que é o quê? É fazer a análise da partícula no tempo. Fazer a análise de uma partícula no tempo, do escoamento dela no tempo. A linha de emissão é o quê? É estudar todas as partículas que passam por um determinado ponto. Ou seja, podemos falar assim, isso e no tempo t. Ou seja, podemos falar se a gente fizesse a gravação do fumo da fumaça que sai do cigarro. Você vai analisar, depois que ele saiu do cigarro, todas as partículas, o que está fazendo o escoamento de todas as partículas. E temos também a linha de... Eu acho que aqui está escrito errado, não é fileta não, é filete. É um conjunto de partículas do fluido que formam uma linha em um dado instante, no tempo ΔT igual a zero. Então, você bate uma foto, você tem aquele conjunto de partículas do fluido. Muitas vezes, essas linhas podem se coincidir. Em que caso que as linhas, você pode falar que a linha de corrente é a mesma coisa que linha de trajetória, que é a mesma coisa de linha de emissão, quando ele está trabalhando em regime permanente. Regime permanente, o que vem a ser, que eu acabei de falar, é quando as propriedades não variam, já não variam mais com o tempo. A figura aqui mostrada, eu tenho o meu vetor velocidade. Um vetor velocidade desse ponto aqui. Nele, eu coloco meu arco elementar, que é dr. Meu arco elementar dr, e ele tem as suas componentes unitárias. No eixo x, que é o dx. Opa, tá toda hora saindo aqui, não sei porquê. Eu tenho meu dx, no eixo y eu tenho dy, e no eixo z, seria subindo, o dz. Mas elas me fornecem o quê? As minhas componentes do vetor velocidade nos eixos x, y e z, que seriam o quê? U na componente x, v na componente y e w na componente z. As linhas de corrente, podemos falar então que dx é proporcional a u, que é igual a dy sobre dv, que é igual a dz sobre dw, que é igual a fazer a consideração do total, que é dr sobre o vetor velocidade. A velocidade, du, dv, dw, são funções conhecidas da posição e do tempo. E a equação 1 pode ser integrada para encontrar a linha de corrente. Se ela for integrada, vai encontrar a linha de corrente. Se você quiser achar a linha de trajetória, você faz x é integral de u dt, y integral de v dt e z integral de w dt. E a linha de emissão são facilmente geradas através de experimentos. Exemplo, a fumaça. O exemplo que eu dei foi a fumaça do cigarro. Ou se não, a fumaça de chaminé, né? Para não falar para vocês viciarem de cigarro. Bom, gente, eu vou terminar a minha aula por aqui e a semana que vem eu dou continuidade,
dando exemplo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Alguma coisa quer falar? Fábio, não com relação à aula, mas os seus tópicos das matérias que você vai estar dando, você vai colocar no SIGA quando? Hoje ou amanhã. Porque eu não tive tempo ainda de mexer. Eu estou fazendo outras atividades que eu não consegui ter tempo, mas eu prometo até o final dessa semana eu consigo colocar, entendeu? Aí eu já coloco as videoaulas de terça-feira e de hoje, e também disponibilizo os slides que eu apresentei para vocês. E também os tópicos que vocês vão ver durante o curso. Beleza, obrigada. Beleza? De nada. Desculpa aí não ter arrumado ainda. Alguém mais alguma dúvida? Posso dar, então, para o vídeo gravado, encerrar o vídeo, para não ficar grande? Pode? Então tá, joia. Eu não quis encerrar, por quê? Vai no cantinho inferior direito ali, nos 3 pontinhos, você vai ter Não, tem que parágrafo. interromper o compartilhamento, é isso? Ou não? Esse ele vai parar de Não, compartilhar a tela. compartilhamento da Daí tela. agora o senhor vai no canto ali nos 3 pontos, tem parar a gravação. Ah, tá, joia. Interromper a gravação, isso mesmo. Isso. Muito obrigado, gente.